Boa noite mais uma vez, né? Tem alguns colegas que estão chegando aí. Então, vamos lá. Vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela, tá? E entrando aqui na disciplina, vocês vão ter aqui geral, tá certo? Vocês vão entrar neste canal, é o equipes, né? Depois sensores e instrumentação. E aí tem o canal geral, a aula 1, que é a nossa aula de hoje, tá? E a aula teste que foi da aula passada. Eu coloquei aqui na aula geral dois arquivinhos para vocês aí, pessoal. Ótimo. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu subi para vocês esse arquivo aqui, ó, aula 1, instrumentação, tá? Não sei se todos vocês estão com acesso aí. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando alguns conceitos gerais de instrumentação, tá bom? Então, veja bem, dentro do curso de automação, né, industrial, a parte de sensoriamento é uma parte essencial, tá? Eu tive lendo a- na aula passada, né, inclusive já dei até o feedback para vocês, sobre qual a experiência de vocês com instrumentação, né? Então, alguns já atuam diretamente com a instrumentação no próprio trabalho ou já teve contato em um outro curso que fez, ou até mesmo em uma outra disciplina, né? E alguns ainda não tiveram contato. Mas de qualquer forma, pessoal, a instrumentação em qualquer área tecnológica, ela é de extrema importância, tá? Por exemplo, atualmente, a minha experiência com instrumentação envolve aí a pesquisa em redes elétricas inteligentes, tá? Ou seja, smart grids. Então, nós temos aí atualmente os dispositivos chamados smart meter, né? Então, é um medidor inteligente de energia que envolve a medição de grandezas elétricas, né? Grandezas elétricas como, por exemplo, tensão, corrente, potência, tá? Energia. Então, uma das primeiras questões a se entender, né, a precisar compreender dentro de instrumentação é saber o que você precisa medir, né? O que você precisa sensoriar e como escolher corretamente o seu instrumento, tá? Então a gente está falando de sensores e instrumentos, tá? Então os sensores eles estão atuando junto com os próprios instrumentos. Nós vamos ver ao longo do nosso curso, tá? E quando a gente está falando em indústria, né? Eu dei o exemplo para vocês de energia elétrica. Então a gente tem a indústria da energia elétrica. Existe a indústria metal mecânica, né? Existem a indústria química, existe a indústria têxtil, os mais diversos tipos de indústria, né? Então, basicamente, olha só, esse texto aqui, ó, a regulagem e operação das máquinas, tá? As características das peças de reposição e a qualidade do produto final são alguns exemplos de medições que devem ser realizadas por meio da instrumentação eletroeletrônica, tá? Então, qualquer ambiente industrial, ele precisa de instrumentos de medição. Qualquer sistema, se nós pegarmos um sistema puramente mecânico, né? Ou melhor, um sistema puramente manual, tá? De que forma que a pessoa produz, né, manualmente e verifica se aquela produção está correta? Através do contato visual, né? Bom, produzir 1, 2, 3, estou visualizando. Só que quando você mecaniza um processo, quando você automatiza, e quanto maior o grau de automatização do processo, maior a necessidade de precisão, tá? Então, a instrumentação, ela vem de acordo, né, com o projeto
de produção, né? Do projeto de uma linha de produção, projeto de um determinado processo. Então, de acordo com o tipo de processo que você vai utilizar o tipo de sensor e o tipo de instrumentação correto, tá? Claro que de acordo com a grandeza que você vai precisar medir, né? Então, a instrumentação, ela é útil para o gerenciamento de indicadores de produção, precisão de dados, certificação em sistemas de gestão, avaliação junto aos fabricantes, né, fornecedores de instrumentos de medição, atendimento de requisitos e normas de controle de qualidade, inovação, desenvolvimento tecnológico, tá? A regulagem, operação das máquinas, características das peças, reposição e qualidade do produto final, são exemplos de medições que precisam ser realizadas, tá certo? Então, eu costumo perguntar para vocês, costumo fazer algumas definições. Nós precisamos, na realidade, de ter algumas definições do que a gente está trabalhando, né? Então, se nós perguntarmos para vocês, o que é instrumentação, né? Então, a gente tem aqui, nós temos aqui duas referências, tá bom? Nós temos duas referências aqui. Então, a primeira referência, que é o Correia, 2002, diz o seguinte, ó, instrumentação é o ramo da engenharia, né, que trata do projeto, da fabricação, da especificação, montagem, operação e manutenção dos instrumentos de medição e controle das variáveis de processo industrial, tá? O Bruce Amarelo, tá, 2012 também, ele diz o seguinte, instrumentação é o conjunto de dispositivos e técnicas utilizadas para monitorar e ou controlar fenômenos físicos que ocorrem em um sistema termodinâmico, tá? Eu tinha também indicado para vocês algumas bibliografias, né? Então, a gente tem aqui essa bibliografia aqui, instrumentação industrial, tá lá na nossa biblioteca virtual, tá? Então, a gente pode obter também aqui algumas definições, tá bom? Vocês podem consultar essas bibliografias, mais de uma, e nós vamos obter algumas definições do que vem a ser instrumentação, tá? Olha aqui, ó. Nesse primeiro, né, o instrumentação industrial, a gente tem essa primeira referência aqui, tá? Que é um compêndio de vários autores. A gente tem aqui conceitos básicos de instrumentação para controle dos processos, né? Então, a gente pega aqui, por exemplo, na própria capa, você vê aqui um sistema de indústria, né? De petróleo, de energia, tá? Então, se a gente pegar empresas como a Petrobras, né, e outras subsidiárias da Petrobras, é extremamente importante ou essencial, né, o domínio desse conteúdo, dessa disciplina, tá? Dessa técnica. Aliás, né, as próprias funções, existem funções específicas, né, dentro de empresas, como, por exemplo, o instrumentista, né? Ele é um cara que trabalha simplesmente com medições, tá? Então, se nós pegarmos aqui algumas definições, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu citei duas referências e a gente pode acrescentar mais algumas aqui. Então, olha só, esse livro aqui, eu costumo chamar ele de Bega, né? Por causa desse autor aqui, Egídio Alberto Bega, tá? Então, ele traz aqui uma introdução bem interessante, ó. Conceitos básicos de instrumentação para controle de processos, né? Os processos industriais são variados, englobam diversos tipos de produtos e exigem
um controle preciso dos produtos gerados, né? Então, a gente vê aqui as principais variáveis, né? Principais variáveis que nós precisamos controlar nos processos. E nós vamos ver especificamente isso daqui, ó, pressão, nível, vazão, temperatura, pH, condutividade, velocidade e umidade, né? Os instrumentos de medição e controle permitem manter e controlar estas variáveis, né? Sistemas de controle mantêm a variável controlada no valor especificado, comparando o valor da variável medida ou a condição a controlar com o valor desejado ou de ajuste set point, né? Então vocês estudaram uma disciplina aí onde existem os chamados controle de processo, existem técnicas de controle de processo, né? Vocês já ouviram falar lá do controle PID, né? Proporcional, integral e derivativo, né? Vocês já ouviram falar também dos diversos tipos de sistemas, né? Sistema amortecido, né? Quando é que eu tenho um sistema amortecido? Quando é que eu tenho... quando é que o meu sistema ele sai do regime transitório e quando é que ele entra no regime permanente, né? Quando eu estou falando que o meu sistema ele vai entrar no regime permanente, é que ele está entrando em um set point, né? O que é o set point? É o ponto de ajuste, é aquele ponto que eu quero. Mas ao decorrer do tempo, né, esses sensores vão precisar medir e fazer o controle e ajuste dentro de uma malha para que ele venha até o ponto desejado aqui que você queira. O exemplo bem comum é o exemplo do ar-condicionado, né? Quando você... o controle de temperatura, vamos dar um exemplo aqui, né? Se você está num ambiente e você liga o seu ar-condicionado, você está querendo obter um set point. E aí, qual seria o set point que você está tentando obter? O set point é a temperatura ajustada, né? Eu vou querer 21 graus centígrados. Eu vou querer 23 graus, vou querer 17 graus. Então, essa temperatura no ambiente vai variar ao longo do tempo, né? Com acionamento do motor, né? Injeção, todo o comportamento da máquina vai funcionar em função, o comportamento da máquina vai buscar levar até esse set point, né? Então aí você tem uma malha fechada, onde você monitora o ambiente externo e você varia, né? O motor, a máquina que está por trás ali, dizendo o seguinte: liga, desliga, on, off, né? Aumenta a potência, diminui a potência, né? Conduzindo aí ao controle dessa variável que você está tentando trabalhar, que é a temperatura, tá? Então, aqui existem mais alguns outros exemplos, né? Que fica aí para vocês darem uma olhadinha. Depois nós vamos falar aqui, aqui ele está dando um exemplo de troca de calor, né? Sistemas em malha aberta, sistemas em malha fechada. A gente vai voltar a falar sobre isso em outras oportunidades. Então, nessa primeira parte, dê uma olhada também, né? Nós temos esse livro aqui, que é o Fundamentos da Instrumentação, do Aguirre, tá? Esse livro aqui também traz, né, de início aqui, algumas definições, tá? Sobre o que vem a ser instrumentação. Eu vou aqui um pouquinho mais para frente. Então, olha aqui, ó, né? Tem uma frase interessante aqui. O primeiro passo é medir o que pode ser medido. Isso é aceitável. O segundo passo é desconsiderar o que não pode ser medido, ou então atribuir um valor quantitativo arbitrário, né? Isso é artificial e enganoso. O terceiro passo é imaginar que aquilo que não pode ser facilmente medido não é muito importante. Isso é cegueira. O quarto passo é dizer que aquilo que não pode ser facilmente medido, na realidade não existe. Isso é suicídio, tá? Então, por incrível que pareça, pessoal,
A eficiência de um processo industrial está ligada diretamente, né, ao processo de instrumentação. Se você está medindo de forma errada, de forma imprecisa, você vai ter prejuízos, tá? E aí volta ao exemplo lá da balança viciada, né? Tá? Então aqui, os objetivos dos sistemas de medição. Nós estamos falando agora como um conjunto, né? Um sistema de medição é um conjunto de dispositivos, sensores, circuitos, cabos, visores, equações, programas de computador. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Que hoje a instrumentação, antigamente nós partíamos de instrumentos somente mecânicos ou elétricos, né? E hoje nós temos, na parte de sensoriamento, uma evolução muito grande, e é feito tudo através de sistemas SCADA, né? Com certeza vocês já ouviram falar desses chamados supervisórios. Então, os sistemas supervisórios, eles utilizam, né, lá na ponta, os sensores, tá? A tomada de decisão, o controle, baseado em supervisórios, depende de um ajuste correto de um sistema de medição. E aí, trazendo aqui novamente, nós sabemos que um sensor, ele está conectado, né? Nós temos os chamados, duas coisinhas importantes aí, tá, pessoal? Para que vocês possam marcar aí. Algumas palavrinhas-chave da aula de hoje. É importante vocês terem um caderninho aí de anotação também. É a diferença entre sensores e atuadores, tá? Eu estou abrindo aqui o whiteboard, né? Só para a gente resumir o que a gente está conversando hoje, tá? Fazer algumas anotações aí do que a gente está vendo. Vou esperar ele carregar aqui. A gente vai fazer algumas notinhas do que a gente está vendo hoje, tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Só um minutinho. Então, olha só. Eu vou colocar aqui como notas de aula, né? Então, nessa primeira parte hoje, nós estamos vendo aí, né? Conceitos gerais, tá bom? Conceitos gerais. E aí, pessoal, buscando aí um pouquinho da participação de vocês aí. Quais são as palavras-chave que vocês indicariam aí para esses nossos primeiros 30 minutos aí? Você citou set point. Isso, muito bem, né? Set point, que mais?
Medição. E mais, desculpa? Medição. Medição. Então, Medir também. Medir, né? Medir. E mais? Isso. Nós falamos aí em sensor versus atuador, tá? Sensor versus atuador. Ok? Que mais, pessoal? A instrumentação. Então, aqui, dentro dessas... Olha aqui, a gente colocou aqui algumas definições, né? Nós falamos aqui sobre malha, né? Malha aberta versus fechada, ok? E aqui nessas, no que nós vimos aqui nas definições, tá? Um conceito interessante estão o quê? Grandezas, né? Grandezas a serem medidas, tá? Que mais? Processo, tá? Dentro de um processo, a importância da medição, tá? E aqui, pessoal, nessa outra referência que nós estamos trabalhando aqui, que é o Aguirre, né? Ele está tocando nesse ponto aqui, ó. Que são sistemas, né? Sistemas de medição, tá? O sistema de medição, eu vou ter basicamente o seguinte, ó. Elementos de um sistema de medição, né? Eu vou ter basicamente uma grandeza a ser medida, tá bom? Uma grandeza a ser medida. Eu vou precisar de um sensor, tá? Pode ser um sensor de pressão, um sensor de vazão, um sensor de temperatura, sensor de viscosidade. Eu preciso de um atuador. Alguém pode me dar um exemplo aí de atuadores, pessoal? O que são atuadores? Um cilindro pneumático. Isso, muito bem, né? Então, se nós tivermos... Oi? Se nós tivermos lá se nós tivermos lá Alguém falou aí de um sistema pneumático, né? Um sistema pneumático, você vai ter o que lá naquele sistema pneumático? Ele pode ser um cilindro que vai, de repente, empurrar uma peça, é isso? Né? Então, você vai precisar, por exemplo, né, dentro de uma malha, você vai precisar analisar a grandeza, né? Nesse caso do sensor, você não precisa... Você poderia até medir, separar caixas vazias de caixas pesadas, né? Então, qual grandeza que você estaria medindo aí, pessoal? Se eu tivesse uma esteira, imagine uma esteira, né? Onde eu preciso medir onde eu vou precisar fazer a medição de uma caixa vazia e uma caixa que esteja o conteúdo lá completo, com o peso correto. Qual que é a grandeza que envolve aí, pessoal? A massa. Exato, medição de massa, né? Então, você precisaria estar medindo a massa daquele objeto, né? Então, olha aqui o exemplo, né? Esteira separadora, né? De caixas
vazias. Caixas vazias, né? Então, aqui, no caso, a grandeza seria grandeza a ser medida, né? Seria massa. Qual que é a unidade de massa, pessoal? Quilo. Quilogramas, né? Tá? Quilogramas. Depois, dentro dessa esteira, qual seria o sensor? O que seria o sensor aí? Uma célula de carga? Poderia ser um sensor de, primeiramente, presença, sim ou não? Presença, sim, para detectar. Para detectar, né? Presença, detecção. Tá? Que mais? No caso, para fazer a leitura, né? Vou colocar aqui. A leitura poderia ser feita através do quê? De uma balança, sim ou não? Falou algum outro instrumento, algum outro sensor aí? Célula de carga. Célula de carga, correto, tá? E o atuador? O que seria o atuador aí? Poderia ser o cilindro. O que mais? Cilindro pneumático, né? O que mais? Poderia ser o motor de passo. Motor de passo, né? Etc. Ok? Então, a gente tem um processo aqui, né? Onde nós temos aí vários conceitos que precisam ser analisados, né? O set point é onde nós queremos chegar, né? Se a gente falar, vamos pensar aqui em termos de set point, né? Evitar caixas vazias, concorda ou não? Evitar caixas. Você pode ter mais de um set point, né? Mais de uma, vamos dizer assim, mais de um objetivo, né? Evitar caixas vazias e fora do peso. Concordam ou não, pessoal? Sim. 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 O que mais que nós temos aqui, ó, né? Dentro desses conceitos chaves aplicado aqui a uma esteira separadora de caixas vazias. Então nós vimos aí o set point, a grandeza, o sensor e o atuador. A malha pode ser uma malha aberta ou uma malha fechada, né? Depois a gente vai entrar mais aqui dentro desse contexto de malha aberta, malha fechada. As grandezas a serem medidas, né? Então eu posso ajustar, programar o meu sistema de medição, a minha instrumentação dentro do meu processo a obter, né, os valores de massa, né? Ou melhor, o peso, tá? Das caixas, colocar um limite, né? Só vai passar, ou a caixa vai estar vazia ou vai ter algum valor de peso. Então, essa eu libero passar. Ou eu posso colocar um limite, só vai passar que tiver entre um valor mínimo, né? De tantos quilos até tantos quilos, tá? Então, esse é um exemplo de um sistema típico, né? Um sistema simples, né? De medição, né? Barra instrumentação, né? Aplicado ao processo. Tá? Então, esse é um exemplo que a gente poderia estar aplicando aí ao que nós veremos, tá? Então, existem os mais simples, né? Nós podemos dizer que esse que a gente está vendo aqui é um sistema simples, né? Demos um outro exemplo lá, né?
A gente poderia falar também, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Vamos fazer essa atividadezinha aqui, já vou passar a bola para vocês. Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês aqui, pessoal, em um sistema, né, de condicionamento, de ar, indique os seguintes itens do sistema de medição e instrumentação. Então, vamos lá. O que seria a grandeza a ser medida? Resposta, né? Ó, olha lá, resposta. A. Grandeza. O que seria? B. Qual tipo de sensor? E. Qual seria o atuador? E. Qual seria o set point? O que vocês estariam respondendo aí nesse caso, pessoal? A grandeza e a temperatura, né? Não, se é condicionamento de ar, é a pressão, certo? Do ar. Vai estar circulando. A quantidade dele, que seria o volume, certo? Creio eu. Sensor seria um sensor volumétrico e um de pressão. Na realidade, aqui é o condicionamento de ar, né? Para esse caso aqui, não envolveria pressão não, tá? É somente temperatura. Tá? Certo. Professor, seria semelhante um sistema HVAC, controle de temperatura de ambiente? Não, pessoal, é mais simples do que isso aí. Vocês já estão indo lá para frente. O ar-condicionado. Lembra que eu tinha dado o exemplo do ar-condicionado? Certo. Foi esse que eu pensei, hein? Exato, né? Então, qual que é a grandeza que você está monitorando? Né? Temperatura. Correto? Temperatura. Então, um sistema básico, né? Qual que é o tipo de sensor? É um sensor de... Temperatura. Vocês lembram de algum nome? LM35. Tem termopar, PTC. Termopar, PTC. Isso, pode ser um termopar, pode ser um PTC, tá? Etc, né? LM35. Ô, louco, vocês já estão indo lá para frente. Eu já ia falar aqui num termômetro de bulbo. Pode ser um termômetro de bulbo? Ou não? Claro que não, né? Termômetro de bulbo não, né? Termômetro de mercúrio, né? Então, aí, nesse caso, eu estaria usando um instrumento mais simples para medir o quê? Temperatura corporal, né? Então, você usa lá aqueles termômetros mais antigos para verificar se a pessoa está com febre ou não. Atualmente, em tempos de coronavírus, o pessoal está medindo com infravermelho, correto? Eles estão medindo temperatura corporal através de sensores de infravermelho, né? Sim. Qual que seria o atuador aqui, pessoal? Um sistema de ar-condicionados, vai um motorzinho. Aqui motorzinho fã. De uma forma geral, um condicionador de ar, né, um ar-condicionado, ele tem duas unidades. Geralmente o pessoal chama de unidade evaporadora e unidade condensadora, né? Sim. Então ele fecha esse ciclo aí, né? Mas basicamente o atuador aqui seria o quê? A parte de refrigeração, né? O motor, né? Não é isso? Sim. Concorda ou não? Sim. Motor
refrigeração, né? São atuadores, né? Que mais? O ventilador, sim ou não? Sim. Ventilador, Certo. etc. Tá? Então, junto com o motor de refrigeração e o ventilador, eu estou medindo a temperatura, né? A grandeza é a temperatura. O sensor de temperatura pode ser o termoparo PTC. Eu havia esquecido de colocar um terceiro item aqui, mais um item aqui, vocês não me corrigiram, né? Qual que é o item que nós devemos colocar aqui antes do atuador? Melhor, ele já está aqui embaixo, né? Na realidade, antes do atuador, vem o que, pessoal? Set point. Isso, tá? Então, o set point é o quê? A temperatura a ser a ajustada. temperatura na temperatura que for determinada. Isso. Temperatura a ser ajustada, tá? Esse é o chamado set point, tá? E o atuador é esse daqui, o motor de refrigeração, o ventilador, etc. Tá? Então, esses são dois exemplozinhos bem simples, tá, pessoal? Onde a gente vai encontrar... onde nós vamos encontrar um sisteminha de medição dentro de um professor, determinado processo. Oi. Só uma pergunta. O set point não deveria meio que vir primeiro para saber o que será feito e depois você começar a tirar os dados de todas as informações? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Alguns sistemas, por exemplo, o sistema do CLP, tá? Vão existir sistemas que você precisa do set point antes de começar o processo. E vão existir sistemas que você não precisa, entendeu? Aqueles que você precisa do set point, eles podem gravar, né? Eles podem gravar a última medição que foi feita e iniciada ali. Aqueles que não precisam de memória, você vai partir da temperatura naquele instante. Então, você primeiro vai medir, entendeu? E muitas vezes o seu set point já vai estar ajustado na memória, na última memória que estava lá, entendeu? Então, não necessariamente você precisaria estar com esse set point ajustado, porque ele pode ter uma memória, ou ele pode começar em qualquer valor, e ao mesmo tempo o sensor monitorar e você ajustar ele para algum ponto. Então, na realidade, depende, tá? A resposta é essa. Vão existir casos que você não precisa do set point, o ajuste inicial, e vão existir casos que você vai precisar sim do set point, tá? Não sei se conseguiu responder sua pergunta. Sim, conseguiu sim, professor. Só não tenho exemplos agora, né? Mas no CLP você tem muito disso sim, tá? Às vezes você precisa considerar o último sinal, às vezes você faz uma varredura, tá? Inicial. E aí ele pode já ter um valor default. Já ouviu falar nesse valor? Valor default é o chamado valor de fábrica, vamos dizer assim, né? Ele pode ter um valor já específico de fábrica, que ele fica gravado lá na memória, então aquele vai ser o set point dele. Ele vai fazer uma varredura. Geralmente os sistemas de CLP eles fazem isso, né? Eles fazem uma primeira varredura, percorrem todos os sensores, ou um ou mais sensores, verificam as temperaturas. Se você não gravou a último set point, que é a medida que você quer, ele vai manter um valor default lá, tá? Ok? Uma pergunta, professor. Sim. O controlador do atuador, tipo um relé, uma válvula direcional do cilindro, uma solenoide, ele faz parte do atuador ou ele está no sistema? Então, você deu exemplos aí, né? A gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né? A diferença entre sensores e atuadores, né? Diferença entre sensores e atuadores, né? Então, eu vou pedir para você repetir para mim aí.
Você falou de relé, né? O controlador do atuador. Um relé, uma solenoide, uma válvula direcional. Solenoide, válvula direcional, né? Então, esse aqui são driver daquele motor, né? Isso, drivers, né? Drivers, né? Isso. Então, tudo isso daqui são atuadores, tá? São exemplos de atuadores, ok? Eles estão junto no pacote do atuador. Motor, exatamente. cilindro. É um conjunto, exatamente, né? Tá? Então, na realidade, o relé, tudo que... Depois a gente vai ver a definição mais específica, né? O relé, ele precisa de energia, sim ou não? Você vai precisar fechar um relé convencional, você vai precisar de um sinal elétrico que vai estar sendo enviado da onde? Da sua... Vai estar sendo enviado do seu controlador principal, né? Tá? Então, você... Aí entra uma outra questão, que são as chamadas redes industriais, que a gente vai ver lá na frente, né? As redes industriais. Ouviram falar disso, né? Sim. Basicamente, as redes industriais, elas são redes elétricas, né? Elétricas, hidráulicas e pneumáticas, né? Tá? Então, ela se resume a isso. E aí você vai ter outras redes, que são as redes, né? Field Bus, já ouviram falar desse nome? Redes Field Bus, entre outras, tá? Então, nós temos um controlador que vai se comunicar, os sensores, né? Nós temos sensores elétricos, né? Sensores elétricos, sensores mecânicos, tá? Então, por exemplo, um sinal elétrico, um relé, ele é acionado por um sinal elétrico, ele precisa dessa energia para que ele atue, né? Então, esse relé, ele vai atuar e, por exemplo, no caso de ligar uma lâmpada, né? As redes hidráulicas, se eu tenho um cilindro pneumático, né? Ou um cilindro hidráulico, ele vai depender lá de se a minha válvula, a válvula solenoide vai controlar um pistão hidráulico ou um pistão pneumático, né? Ela vai estar ligada, eu vou chamar na realidade de eletroválvula, né? Muitas vezes a gente chama de eletroválvula. Então, por isso que ele é um atuador, percebeu? Os drivers, né? Drivers, por exemplo, são motores de passo, enfim, outros atuadores que existem, entram nessa classificação aqui, tudo bem? Respondeu sua pergunta aí? Sim, ok. Obrigado. Beleza. Bom, voltando aqui, pessoal, né? Essas são alguns itens importantes que a gente observa, tá? E a gente pode deixar fixado aí com notas da nossa aula de hoje, né? Alguns comentários aí para vocês deixarem aí, tá? Por enquanto a gente não está resolvendo exercício nem trabalhando de número, nós estamos na nossa parte conceitual, mas logo mais a gente vai chegar nessa parte aí, tá bom? Então, pessoal, dê uma lida aqui posteriormente, tá? Para melhorar a fixação de vocês nessas partes introdutórias da primeira aula, né? Aqui no Aguirre, tá? Ele traz algumas definições bacanas também, né? Sistemas de medição podem ter as mais diversas aplicações, né? Cumprindo, assim, vários objetivos. Então, ele traz sistemas de medição para verificação de grandezas, e aqui ele dá um exemplo, né, de um sistema em malha aberta, tá? O que seria um sistema de medição em malha aberta? O meio em que se encontra um mensurado, tá? Aqui está o instrumento e ele vai dar a medida do lado de lá, tá?
E aqui um sistema de malha fechada, tá? Aqui você tem um controlador, um regulador, né? Depois o meio que se encontra o mensurando e o instrumento, tá? Então, esse aqui é o exemplo do ar-condicionado que nós temos, né? Esse aqui seria o exemplo somente, talvez, né? Poderia ser um exemplo só da caixa que vai empurrar, tá? Se não tiver numa malha fechada. Mas depois nós vamos voltar a esses tópicos aí, tudo bem? Então, olha só, pessoal, uma outra perguntinha, né? Dentro das nossas definições, naquele material que está aí no Teams. Instrumentação é o conjunto de técnicas de utilização e aplicação de instrumentos de medição, né? Por transmissão de sinais, sinais que a gente falou para vocês que são sinais elétricos, né? Sinais hidráulicos, sinais pneumáticos, tá? Tanto é que lá na frente a gente vai estudar na simbologia, né? Simbologia PID, como que os sinais elétricos, como que a gente lê, né, um diagrama PID, tá? Que é um diagrama de instrumentação. Existe toda uma simbologia de instrumentação. Então nós vamos chegar um pouquinho mais lá na frente. Então a gente vai ver que existem símbolos de sinais, né? Esses instrumentos podem ser de indicação, de registro, controle de grandezas ou variáveis físicas, né? Em equipamentos nos processos industriais, tá? Antes disso, pessoal, nós precisamos explorar um pouco mais as definições, tá? Então, uma pergunta: o que é medir? Então, uma das definições é essa daqui: medir é o procedimento experimental pelo qual o valor momentâneo de uma grandeza física, a grandeza física a gente chama de mensurando, tá? É determinado como um múltiplo ou uma fração de uma unidade. Então, é sempre bom ter isso aqui em mente, pessoal. A questão das unidades, tá? Então, tem uma chargezinha aqui interessante que diz o seguinte, ó. O cara, ele foi até o médico, né? Tava se sentindo mal. E olha lá, afinal de contas, o que é que ele vai medir? O que é que ele vai aferir? E aí o cara chega para ele e diz, olha, vamos ver a pressão arterial? O cara pergunta, doutor, esse aparelho aí tá certo? Claro, conferido pelo IPEM. Por quê? A última vez que eu medi a pressão deu 40. E aí o cara perguntou, que absurdo, onde foi isso? Aí ele disse, na borracharia, tá? Então, essa é uma questão muito importante, né? Que é diferenciar as unidades, as grandezas e conhecer a padronização, né, pessoal? Então, assim, se eu perguntar para vocês, qual que é a moral da história aqui, pessoal? Aonde que está o erro aqui desse cara aqui que nessa interação aqui? Por que nesse quadrinho aqui, por que está errado essa pressão aqui, pessoal? O instrumento utilizado na medição. Por quê? São instrumentos diferentes para estar medindo a pressão arterial e para medir a pressão tanto na borracharia, que seria o pneu de um carro. Exatamente. Né? Mediram em unidades diferentes. Medida também, né? Exato, né? Porque Então, na borracharia você vai medir a pressão do ar, né? E aí ele está medindo a pressão com relação à massa. exato, né? Então olha só. O primeiro detalhe aqui, né? Ó. Primeiro detalhe, né? Olha só. Tipos de medida, né? Tipos de medida. Então, a primeira situação aqui é que à medida que ele está medindo, né, a grandeza, né? Vamos colocar aqui exemplo, né? Pressão, primeiro, arterial versus o que, pessoal? Pressão de
ouviram falar essa palavra? Manométrica. Tá? Pressão arterial versus pressão manométrica. Ok? Então, em primeiro lugar, quando a gente entende o conceito de pressão, é preciso entender que o que ele vai medir aqui nesse exemplo é uma pressão dentro de um vaso condutor, que são as nossas artérias. Concordam ou não? Tá? Então, ele está medindo pressão arterial. E, basicamente, são duas referências, né? Existe a pressão sistólica, né? Pressão sistólica. E eu esqueci o nome da outra lá, da outro tipo de pressão, né? Então, a unidade também, né? Ela é diferente, vocês concordam, tá? As unidades são diferentes. A unidade de grandeza é diferente e o instrumento também é diferente, mas a grandeza é pressão, mas em meios diferentes. Então, isso que é preciso, é algo que é preciso ser notável, tá? Olha aqui, né? A pressão manométrica. Isso daqui poderia ser uma pressão. Aqui nós estamos falando de vasos sanguíneos, né? Aqui a gente está fazendo, nós poderíamos estar medindo o quê? Vaso de pressão, tá? Vaso de pressão. Poderia ser o quê? Poderia ser um pneu, né? Poderia ser um reservatório de compressor de ar, concorda ou não? Sim. Sim. Reservatório de compressor de ar, tá? Então, enquanto nós, aqui para o segundo caso, da pressão manométrica, nós utilizamos lá o manômetro. Manômetro. Já ouviram falar do manômetro? Tá? Cuja unidade é em pascal, né? Ou quilograma. Quilograma, força, né? Aqui, a gente usa um outro instrumento que se chama... Quem sabe o nome do instrumento de medir pressão arterial, pessoal? Esfigmomanômetro. Olha aí. Esfigmomanômetro, tá? Esfigmomanômetro. E aqui, a unidade, né? Que a gente está medindo é milímetro de mercúrio, né? Formatos de pressão, né? Então, unidades de pressão, ó. Então, veja bem, nós estamos trabalhando com uma mesma grandeza, pressão, mas em meios diferentes, com unidades diferentes, tá? Então, preciso tomar bastante cuidado com relação a isso daí. Daí a necessidade de ter referências, tá? Ter referências. Então, nesse caso aqui, o erro dele foi esse, né? Ele vai dizer... ele vai dizer que a pressão dele tinha dado 40, sei lá, quilogramas força, né? Pascal, alguma coisa que envolve a medição dentro do manômetro. E, com certeza, o cara que estava lá no hospital vai dizer, não, sua pressão não é essa não, tá? Você está com 12 por 8, né? Ou 16 por 10, que são as pressões que a gente vê lá nesses instrumentos de medir pressão arterial, tá? Então, por causa disso, pessoal, é preciso ter um bom lembrar, né, e utilizar os conceitos de padronização do sistema de medidas internacionais, né? Então, o objetivo dessa padronização, né, obviamente, né, ser pautado numa técnica e ser pautado cientificamente, obter coerência entre as unidades, confiabilidade das medições, eliminação de barreiras técnicas de comércio,
desenvolvimento tecnológico, qualidade e inovação, tá? Competitividade industrial também. Então, aqui tem algumas explicações sobre o Sistema Internacional de Medidas, quando é que iniciou, tá? A parte de legislação. E aí, é bom se lembrar, pessoal, que em termos, né, de sensores e instrumentação, o Brasil ele é signatário, né, do Sistema Internacional de Unidades, o SI, todos vocês já sabem disso, já trabalharam com isso. Nós temos lá o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, o Conmetro, e nós temos também o chamado Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, tá? Então, o Instituto Nacional de Metrologia é um órgão aí que visa, né, ele visa estar realizando controle de qualidade, né, primeiramente, o controle de qualidade de instrumentos, né, de equipamentos, né. Vamos pegar o exemplo, um motor, o Inmetro, vamos pegar o exemplo por causa das lâmpadas, né. As lâmpadas, existiam as lâmpadas amarelas, as lâmpadas comuns, e surgiram aí as lâmpadas fluorescentes, e surgiu agora, mais recentemente, né, as lâmpadas de LED, né? Então, o Inmetro, qual que é a função do Inmetro? Verificar para uma mesma aplicação, né, que seria iluminação, qual desses equipamentos são mais eficientes energeticamente, tá? Esse é um exemplo das ações do Inmetro, tá? Além dessas ações, ele faz também a fiscalização e a calibração dos instrumentos, a certificação, né? A aferição, ele define, ele é o representante daí do sistema internacional a nível nacional, tá? Então, a nível de calibração de instrumentos, ele dá, vamos dizer assim, a autorização para determinados órgãos que estão nos municípios, que estão nos estados, certificar ou calibrar um determinado instrumento, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, que faz esse serviço também de calibração, né? Então, o principal objetivo desse sistema é fazer com que os sistemas de medida tenham coerência, tá? Tem uma imagem aqui da Torre de Babel, né? O que faltou para esses construtores, né? Seria a precisão, a acuracidade, a aferição, né? É um exemplo aqui, né? Ou seja, eles não falavam a mesma língua, né? Não falavam a mesma língua. Então, em termos de instrumentação, é necessário que se fale a mesma língua, né? Em termos de grandezas e unidades, tá? Aí aqui, pessoal, avançando um pouquinho mais, antes do nosso intervalinho, às 8h30 a gente vai ter um intervalinho, tudo bem? Para vocês se levantarem, para a gente se levantar também, tomar hierarquia do sistema de metrologia, tá? Então, basicamente, os sistemas de metrologia eles possuem uma hierarquia conforme pode ser visto na figura a seguir. Vou dar um zoom aqui. Então, olha só. Existem aqui, né? As unidades, vamos pegar aqui do topo, né? A hierarquia, quem tem mais, vamos dizer assim, quem tem mais autoridade, né? Quem tem mais primazia na hierarquia do sistema de metrologia são as unidades do sistema internacional, tá? Então, primeiro vem as unidades do sistema internacional, depois os padrões internacionais, os padrões dos institutos nacionais de metrologia, padrões de referência dos laboratórios de calibração acreditados, padrões de referência dos laboratórios de ensaio e padrões de trabalho dos laboratórios de chão de fábrica, tá? Então, hierarquicamente, né, existem aqui um maior número de padrões aqui que vão ser encontrados em chão de fábrica, né? Só que antes deles, né, precisam ser, para que eles possam efetivamente ser utilizados, né,
em qualquer processo, em qualquer sistema, os sensores e os instrumentos devem ser ensaiados, devem ser calibrados, devem estar fundamentados em padrões internacionais, tá bom? E aqui esse BPM é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? BPM, Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? Então, essa fonte aqui está no Bruço Amarelo, tá? Essa referência aí. E dentro dessa hierarquia é necessário que haja, primeiro, disseminação, ou seja, nós temos aqui no Brasil as chamadas normas técnicas da ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é signatária dos padrões internacionais de medida, né? Então, quando nós estamos falando de normas nacionais, nós precisamos estar para todas as áreas, né, produtivas, disseminando essas regras, disseminando esses padrões, né? Esses padrões, eles devem ser comparáveis, tá? Ou seja, muitas vezes eu posso estar utilizando, vamos dar um exemplo aí, potência, né? Unidade de potência. Alguns falam HP, né? Horsepower, outros falam CV, mas eu tenho que comparar isso. Muitas vezes você está falando Pascal, muitas vezes está falando quilograma-força. Então, dentro dos padrões, deve haver essa comparabilidade também. E a rastreabilidade da mesma forma, ok? Então, basicamente, esses são os sistemas de hierarquia. Agora, em termos de rastreabilidade, olha só, é a propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado às referências estabelecidas, né? Geralmente com os padrões internacionais, através de uma cadeia contínua de comparações, todas tendo incertezas estabelecidas. Comparabilidade, né? É a propriedade dos resultados ou dos valores que os tornam comparáveis porque são metrologicamente rastreáveis aos mesmos padrões de referência estabelecidos, tá? Agora, olha só, vantagens da instrumentação. Tratamento de dados utilizando sinais elétricos, existência de transdutores, sensores e atuadores de natureza elétrica, confiabilidade de operação de sistema instrumentado com recursos eletroeletrônicos, capacidade de controle do processo em tempo real, realização de operações, tá? E, basicamente, 3 elementos devem existir para que haja medição. Primeiro, um sistema numérico, símbolos, caracteres, numeral binário, definição da grandeza medida, estabelecimento das unidades de base internacional. Por fim, pessoal, nós temos aqui as principais unidades do Sistema Internacional de Medida, né? Elas são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas elas derivam daqui, tá? Primeiro é o comprimento, metro, depois o tempo, dado em segundos, massa em quilogramas, corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, intensidade luminosa em candela e quantidade de matéria em mol, tá? E as unidades derivadas estão aqui, tá? Derivadas dessas principais, das 7 principais do sistema internacional, que são frequência, né? Força, pressão, energia, tá? Potência, carga elétrica e tensão elétrica, tudo bem? Então, existem algumas unidades que são dimensionais e algumas outras são adimensionais, tá? Aqui de um lado, uma coisa muito importante é que vocês revisem também, né, os prefixos dos múltiplos e submúltiplos das unidades de medida, tá? Então, se nós pegarmos aqui, ó, entre deci e deca, nós temos uma unidade central aqui, tá? Então, quando eu estou trabalhando com os múltiplos, tudo que é múltiplo, eles estão em potências de 10, que estão em ordem crescente, né? 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12ª. Então, eu tenho aqui 10 a primeira deca, hecto, quilo, mega, giga
e tera, né? E esses são os múltiplos das unidades. Qualquer unidade tem seus múltiplos e tem seus submúltiplos. Agora, na realidade, na prática, né, as ordens podem ser sempre baseadas em múltiplos da sua grandeza, ou muitas vezes baseadas em submúltiplos, né? Por exemplo, o comprimento de um comprimento microscópico de, sei lá, uma célula, né? De uma das partes da célula. Nunca você vai encontrar ela na ordem de múltiplos de metros, sempre na ordem de submúltiplos, né? Você vai pegar distância entre cidades, né? Entre centros de cidade. Dificilmente você vai achar na ordem de submúltiplos, você vai achar sempre na ordem de múltiplos de metros, ou quilômetros, né? Ou metros, ou quilômetros, ou enfim, vai utilizar centímetros, né? E metros, nunca aqui na parte de submúltiplos, tudo bem? Aqui a gente tem, né, as conversões, fiquem atentos com as conversões, né, pessoal, revisem sempre as conversões. Então nós temos aqui, por exemplo, né, uma unidade de grandeza que é o ampere. 10 a 11ª fica quiloampere, 10 a 16ª megaampere, tá? E 10 a 19ª gigaampere, tá? Olha aqui, ó, 10 a 19ª gigaampere, tá? Quando a gente está falando hoje em dados, né? A gente está falando de bytes, hoje a gente já está na ordem de terabytes, tá? Então, unidades computacionais. Mas a corrente elétrica ela também pode ter submúltiplos, né? Então, 10 a menos 3 miliampere, 10 a menos 3 microampere, 10 a menos 6 nanoampere. É isso? Só confirmando aqui. Aliás, microampere, tá? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6 e nano, 10 a menos 9. Novamente, mili, né? 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6 e nano, 10 a menos 9, tá? Aqui tem um exemplozinho, como é que eu converto, né? 23 miliamperes para ampere. Então, eu devo caminhar aqui, né? Com as casas, né? À direita ou à esquerda, tá? Da vírgula, tudo bem? Então, se eu tenho 23 miliamperes, eu vou ter 3 casas, tá? À direita, descendo aqui, ó, né? 0,0023 até completar os 23. 0,023 amperes, tá? 65 miliamperes, 0,0625, que sobrou aqui, é o 62 entra nas 3 casas, e o 5 é o que sobra, continua lá, tá? Então dá 0,0625 amperes. 0,2 quiloamperes, aí já é o contrário, né? Nós temos 200 amperes, e 6,6 quiloamperes é 6.600 amperes, ok? Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aí? Tudo sim. Maravilha.